Nessa manhã, nós temos como tema, como você já viu, os temas se voltam hoje para nossa, ainda como uma continuação daquilo que vimos na semana passada. Na semana passada, nós observamos o conflito da igreja, que a igreja provoca no mundo, enquanto ela cumpre a sua missão. E como Deus atua através da igreja, o Cristo está presente no mundo através da igreja. Dessa vez nós estamos olhando ainda para a igreja como na sua jornada. Eu gosto muito dessa palavra, jornada. A palavra jornada vem de... ela provoca outra palavra chamada jornaleiro. Jornaleiro não é aquela pessoa que vende o jornal simplesmente, que era uma figura antiga e pitoresca que está quase desaparecida hoje, né? Com o jornal que você tem pelos meios de mídia aí. Jornaleiro tem a ver com o dia, aquele que trabalha durante um dia. Jornaleiro, em algumas traduções das Escrituras, era essa pessoa que trabalha a jornada de um dia. Essa palavra vem do latim e significava o trabalho que você faz ou o caminho que você fazia durante um dia. Eu gosto dessa palavra porque ela nos passa a ideia de alguém que está caminhando. Nós não chegamos ao nosso destino final. Isso aqui não é o nosso destino final. Nós também não estamos aqui para cumprir uma etapa da nossa existência, não. Nós estamos aqui do jeito que estamos porque nós falhamos como representantes de Deus neste mundo. O ser humano, homem e mulher, foram criados para estar aqui como vice-gerentes de Deus e glorificar a Deus. Mas desde os nossos primeiros pais e continuamente na nossa existência através dos séculos, nós temos dado um testemunho contrário disso. Não glorificamos a Deus, não reconhecemos a Deus. Deus é muito bom quando Ele nos ajuda e muito chato quando Ele exige alguma coisa de nós. É assim que nós somos, na maioria das vezes. E mesmo nós que estamos aqui, e aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando aí pelo nosso canal, vão perceber quantas vezes nós chegamos diante de Deus como crentes, salvos por Jesus Cristo, e dizemos: Senhor, nós não somos dignos. Senhor, nós não merecemos. Senhor, é o Senhor que está fazendo isso através de nós, porque se deixados a nós mesmos, nós nos perderíamos completamente. É o Senhor quem nos salva, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos levará a bom termo no dia final. É somente Ele. Se dependesse de nós, nós deixaríamos cair a peteca, derramar o caldo ou qualquer outra metáfora que você quiser usar e com a qual você esteja mais acostumado. O fato é, nós não começaríamos, não prosseguiríamos e não chegaríamos ao fim da jornada se o Senhor não estivesse conosco. Amém? Amém. O visitante não vai acreditar que você crê nisso, irmão, se você não fala desse jeito aí. Você tomou café da manhã aqui, eu vi. Amém? Isso, não pede para eu repetir de novo, não, quando a gente tiver que falar um amém, não é? E o tema da nossa mensagem hoje, seguindo, que produziu os temas deste domingo, Invencível Redentor e Alegria na Jornada, o tema da mensagem agora é a atitude dos peregrinos cristãos. Agora pela manhã, é a atitude dos peregrinos cristãos. À noite nós vamos ver o que move os motivos, o vigor dos peregrinos cristãos. Então, essa aqui é uma mensagem em dois tempos. Na verdade, duas mensagens entrelaçadas por um tema, porque à noite nós estaremos olhando para o capítulo 40 de Isaías, que eu sugiro que você leia. Aliás, aquele capítulo, eu tive vontade de trazer ele para cá à noite, ler de novo, reler, outra vez ler, orar no final e ir embora. Vamos embora. Ele é tão precioso, ele é tão rico, eu tenho medo de ficar mexendo demais e estragar o que Deus está falando ali. Só que nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Sua Bíblia, seu dispositivo. Carta de Paulo aos Filipenses, no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los,
Ou, estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, se você fosse um morador da cidade de Filipos, na época de Paulo, você seria um descendente de uma cidade grega, uma cidade que foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, e que transformou aquela cidade, uma cidade em honra a ele próprio. Você teria toda a tradição da sabedoria grega, das conquistas gregas, das conquistas de Alexandre, inclusive, e toda essa tradição de sabedoria ali. Você seria uma pessoa que teria orgulho do lugar onde você nasceu e onde você estava vivendo. Mas você também teria uma outra coisa, porque depois do Império Grego, depois da morte de Alexandre, Roma cresceu e dominou todo mundo que Alexandre conhecia e um pouco mais. E aquela cidade acabou recebendo a condição de uma província romana específica, de uma cidade romana específica, e as pessoas que nasciam ali, elas tinham cidadania romana. Então, se você nascesse em Filipos, você teria cidadania romana. Ter cidadania romana, quando o Império Romano dominava o mundo, significava muitas vantagens. Você não podia ser condenado, ser preso, a não ser que você estivesse cometendo um crime bem grave, sem julgamento. Não poderia acontecer isso com você, não. Aliás, como está acontecendo hoje no Brasil, né? Você sem julgamento que seja chamado disso, mas deixa para lá. Você não podia. As autoridades tinham muito medo, sabe por quê? Porque elas representavam o imperador. Representar o imperador era trazer a imagem do imperador. E se você falha na justiça, o imperador é visto como injusto. E não importa se ele fosse ou não, a imagem era muito importante. Portanto, os filipenses tinham ali uma atitude de justo orgulho de sua ascendência, de sua cidadania, a sabedoria dos gregos e toda aquela tradição, a cidadania romana com tudo o que Roma trouxe de coisas boas. Sim, o Império Romano trouxe muitas coisas boas. Uma cidade que cruzava basicamente toda a Itália. Passava necessariamente por Filipos, a Via Ignátia. Você podia caminhar até Roma, de muitos lugares. E, enfim, toda a legislação romana. Paulo começa falando a essa igreja, no capítulo, logo no início do texto, do capítulo 1, e se dirigindo a uma igreja que foi formada ali. Se você quiser saber a história dessa igreja, você deve ir a Atos 16, porque lá conta como Paulo chegou àquela região da Macedônia. Você vai lembrar que Paulo chegou lá quando apareceu numa visão à noite, né? Deus enviou para ele uma visão onde ele via um homem que ele identificou pelo jeito, pelo modo, pelas roupas, como um cidadão da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então foi isso que Paulo fez durante a sua segunda viagem missionária, né? E o que a gente quer ver hoje aqui é o quê, irmãos, na mensagem dessa manhã? Que tem esse tema, a atitude. A atitude. Qual é a atitude dos peregrinos cristãos? O que eu quero propor aqui é que a vida cristã ela não é uma existência funcional. Nós não estamos aqui apenas como aquele pessoal que fica lá no final do trabalho de TI. Lá no final do trabalho de tudo que diz respeito a computador, sabe? Aquele que só aperta as teclas ali, ele não entende nada. Ele só quer saber de apertar as teclas ali. Aliás, uma das piores coisas que você tem no seu trabalho é quando você tem que falar com o pessoal de TI. O pessoal de TI que está por trás daquele negócio, eles têm uma ideia completamente diferente daquela pessoa que está ali na frente do computador. Eu tinha um colega, então, porque eu vi essa evolução acontecer, daquele computador que você tinha que colocar um disquete desse tamanho assim, para acionar ele, depois você tinha que colocar um segundo disquete para dar o programa no qual você ia trabalhar, e depois um outro disquete trocando
com o arquivo que você queria trabalhar. E era um negócio desse tamanho. Hoje você tem um computador no seu celular que faz muito mais do que isso. Eu vi esse processo acontecendo. Então, o colega foi designado, era mais antigo, olha, você vai fazer o treinamento. Aí ele foi fazer o treinamento lá quando computadores chegaram na empresa onde eu trabalhava. E aí vinha ele. E o nome dele era Antônio. E a gente chamava ele de Tunico. Mas que dor de cabeça falar com o Tunico. Ele estava empolgado que ele estava aprendendo, só que a gente precisava do trabalho, né? Aqui, Toninho, faz esse negócio, Tonico ou Toninho. Toninho, faz esse negócio aqui para a gente. E eu preciso desse programa para para fazer esse negócio. A gente não tinha nada dessas coisas que estão hoje aí já dispostas, não. A gente tinha que ir criando no processo, né? E aí ele começava a fazer. Ele começava a fazer e aí ele... Daqui a pouco, quando você estava quase no finalzinho, ele... Peraí, tive uma ideia. Apagava tudo. Mas dava vontade de bater no camarada ali, né? A gente era a parte funcional do negócio, entendeu? Eu não quero saber a filosofia desse negócio, eu não quero saber qual é a grande glória do pessoal do TI, né? Da informática. Eu só quero fazer o meu trabalho aqui, eu só quero apertar as teclas e pronto. A vida cristã não é uma vida funcional. Nós não queremos apenas apertar teclas, cumprir tarefas, fazer leituras mecânicas e orações mecânicas na igreja e certos rituais. Não. Aqueles que foram alcançados pelo autor de tudo que é verdadeiro, tudo que é bom e tudo que é belo. Eles exibem características que podem parecer loucura para o mundo. Porém, eles têm a atitude deles, e ela serve como um adorno à doutrina de Cristo. Portanto, a nossa atitude, o modo como vivemos a vida cristã, serve como um adorno ao próprio Cristo. Nós vamos ver isso em 5 momentos nesse texto. Primeiro, as lembranças de quem está nessa jornada, as lembranças do peregrino cristão. As saudades do peregrino cristão, a pregação de Cristo na vida do peregrino cristão, os 2 amores que ficam disputando o coração do peregrino cristão. E, finalmente, vamos falar sobre a nossa cidadania celestial, que é onde a gente quer se deter um pouco mais. Então, deixa eu começar. Mantenha a sua Bíblia aberta em todo o capítulo 1 aí. Eu vou ler os 2 versículos que iniciam esse capítulo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, aquela igreja, naquele momento, ela já tem bispos e diáconos, ou seja, pastores ou presbíteros e diáconos, ela já tem uma organização, né? Paulo está escrevendo cerca de 10 anos depois dos episódios de Atos 16. Então, cerca de 10 anos depois, ele está retornando a essa igreja através dos seus escritos. E a igreja está ali organizada. Que bênção uma igreja sobreviver, não é? Tanto tempo assim, o apóstolo se dirigir a ela. Se você quiser ler os 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver como aquela igreja trazia alegria ao apóstolo. E como o apóstolo era um emblema de alegria para aquela igreja. Que a graça e a paz de Deus, como estão em todas as cartas de Paulo, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí, versos 3 a 6, lembranças ou as memórias alegres do peregrino cristão. Veja aqui, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você vê o que Paulo faz? Paulo está lembrando, mas as memórias que ele tem são de alegria. Paulo podia se lembrar do seu tempo de perseguidor da igreja. Paulo podia se lembrar quando ele torturava e fazia torturar crentes. Paulo podia se lembrar do que ele passou no início da igreja em Filipos. Lembra? Ele expulsou um demônio lá que fingia que adivinhava através de uma escrava, a menina foi liberta, deixou de trazer lucro para os senhores dela, deu confusão, ele acabou preso, acabou açoitado. Ele e Silas foram parar na prisão, com os pés presos no tronco. Você se lembra de tudo isso? Injustiçado, olha bem, injustiçado. E no final, quando o pessoal diz, olha, já levaram uma boa lição, pode ir embora agora. Ele disse, não. Você lembra o que Paulo fez? Paulo disse, vocês agora estão batendo e prendendo em cidadão romano?
e depois mandando embora, aí o pessoal tremeu todo mundo. Chegou lá em cima nas autoridades daquela cidade, olha, nós pisamos na bola, nós batemos num cidadão romano, aliás, em 2. Nós batemos nele, nós os aprisionamos, e eles estão lá, eles disseram, não vão embora não, eles mandam o chefão vir aqui tirar a gente. Fizeram publicamente isso e agora vão mandar assim, na surdina, não. E eles foram lá tremendo, pedindo muitas desculpas, pedindo perdão, né? Entre uma coisa e outra, Deus ainda salvou o carcereiro. Deus já tinha salvo Lídia. Vai lá, Atos 16, que você vai ler. De que Paulo se lembrava? Paulo se lembrava disso. Paulo se lembrava de Lídia, aquela mulher de posses, uma mulher que devia ser firme, porque ela disse, olha, vocês vão para a nossa casa. Não, vocês não vão ficar na rua, não. Vocês vieram anunciar o evangelho, eu fui salvo por essa mensagem, vocês vão ficar hospedados comigo e eu vou sustentar vocês enquanto vocês estiverem aqui. E aí depois veio o carcereiro, eles na prisão, o Senhor manda um terremoto, balança tudo, quebra tudo, o carcereiro, já era, é melhor eu me matar agora, porque vai ser uma humilhação ser morto pelos meus comandantes, porque os presos fugiram. Paulo disse, não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Pregou o evangelho, ele foi batizado, ele cuidou deles. Paulo se lembrava disso. Meu irmão, minha irmã, não vale a pena focar no trauma, seja lá que trauma tenha acontecido na sua vida, não vale a pena focar. Você é crente? Você é um peregrino nessa jornada? Paulo dá um bom exemplo aqui. Por causa de Jesus Cristo. Você viu o que ele falou? Dou graças ao meu Deus. Ele está dando graças a Deus. Por tudo que eles têm feito lá no começo. Paulo diz, desde o começo até agora, naquele momento, e pelo que vai acontecer no futuro, no verso 6, estou certo de que aquele que começou boa obra vai levar até completá-la no dia de Cristo Jesus. Cristo é a pessoa aqui. Cristo é o motivo de Paulo se lembrar, não dos traumas, não de ficar se culpando, como eu persegui a igreja de Deus, como eu estou sofrendo injustamente, sofri injustamente naquela cidade. Ele disse, olhar para aquela cidade, e ele lembrava do que Cristo fez, da alegria daquela mulher que conheceu o Evangelho, da alegria daquele carcereiro e de vários outros que vieram depois. Era disso que ele se lembrava. Meu irmão, minha irmã, de que você se lembra? Porque senão o diabo vai fazer festa no seu coração. Ele vai trazer os seus erros, ele vai trazer as injustiças que você sofreu, ele vai trazer o trauma, que pode ter sido um trauma muito sério. Paulo assassinou pessoas. Ele tinha tudo para viver o resto da vida enfurnado num buraco e não fazer mais nada para Deus. O que ele fez? Ele disse, a minha vida toda pertence ao Senhor, eu vou responder em obediente amor a Ele e dar a minha vida para fazer a obra dEle. Pedro podia ficar se lembrando o resto da vida, que ele negou o Senhor 3 vezes. Que ele disse, não conheço esse homem. Não, Pedro comprometeu a sua vida com Cristo. Cristo tem esse poder de pegar até os traumas mais duros, mais difíceis e transformar em motivo de glória a Deus, mas em motivo de alegria no coração. Por isso que José, lá no Antigo Testamento, quando se lembra do sofrimento, ele diz para os irmãos, vocês intentaram o mal, mas Deus intentou e fez o bem em tudo que me aconteceu. É por isso que Jeremias, nas suas lamentações, ele diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meu irmão, tem momento, minha irmã, tem momento que você tem que parar e dizer, eu vou me lembrar do que me dá esperança. Eu vou me lembrar do que Jesus fez por mim. Eu vou me lembrar do que Jesus tem feito através de mim. Sim, mesmo você, que eu tenho certeza que Cristo tem feito alguma coisa através de você, meu irmão, minha irmã. Então, essas são as memórias, as lembranças, alegres lembranças. Você não se deixa dominar pelo passado, você vai para aquela lembrança, onde você vê a obra do Senhor, a mão do Senhor, e você se alegra naquilo, e você continua dando graças a Deus por aquilo. Amém? Na próxima parte, de 7 a 11, saudades genuínas. Você já sentiu saudade de alguém? Sabe aquela saudade gostosa que dá? É claro, todo mundo sente a 1 grau, eu espero que sim. Olha o que Paulo escreve de 7 a 11. Aliás,
depois de ter dito tudo aquilo que nós lemos, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, ele estava preso quando escreveu essa carta, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Saudades genuínas. Sim, todo mundo tem saudade de alguém, eu espero que sim. Não ter saudade de alguém significa uma solidão muito grande. Talvez você possa causar saudade em alguém que está sozinho. Cristo vem e derrama sobre nós um certo tipo de saudade que pula daqui para a eternidade. Lembra, irmãos, eu disse, a vida cristã não é funcional. Nós não estamos apertando botões e executando pequenas tarefas. Nós estamos plantando para a eternidade. Dê uma olhada à sua volta. Olha à sua volta agora. É sério agora. Olha para trás. Eu não vou pedir para você dizer nada, não. Eu vou pedir que você veja. Sim, as pessoas para quem você está olhando agora estarão daqui a 10 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos, estarão o resto da eternidade com você. Nós não estamos plantando para a semana que vem. Nós não estamos tentando sobreviver até o próximo sábado, o próximo domingo, não. Nós estamos plantando para a eternidade. E sim, Cristiano, você vai ficar com a Fátima presente no céu. Não adianta não, pode parar essa discussão aí que não tem jeito. A outra opção, acredite, é muito pior do que qualquer pessoa que você conheça. Saudades genuínas. Paulo diz, é justo, é apropriado que eu pense isso de vocês, que eu tenha essa alegria quando me lembro de vocês, que eu traga em oração vocês com alegria diante do Senhor, porque eu trago vocês no coração. Seja nas minhas algemas. Paulo estava preso. Olha só, Paulo preso. Ele não estava numa série de conferências, ele não estava pregando na sua igreja local, ele não estava num ano sabático de descanso do ministério, estava preso por causa do ministério. E ainda assim, o que acontece? Essa saudade é uma outra forma de falar de alegria no coração. E Paulo está dizendo o seguinte, vocês, aí em Filipos, são um lastro, um peso, uma âncora de alegria para mim, aqui, preso em Roma. Eu estou preso em Roma, mas vocês estão no meu coração, vocês me trazem alegria. Paulo pensava o seguinte, o Senhor continua trabalhando naquela igreja há 10 anos. Pessoas estão sendo salvas naquela igreja há 10 anos. Ele invoca Deus como testemunha no verso, Deus é a minha testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Eu disse, todo mundo tem saudade de alguém, mas os crentes têm um tipo de saudade diferente. É uma saudade nos afetos do Senhor Jesus. Você tem saudade do céu? C.S. Lewis usava essa palavra, que em português se traduziu como saudade, justamente para certos sentimentos que ele percebeu desde sua vida mais jovem. É aquela sensação, às vezes, que vem na gente, eu acredito que todos nós passamos por ela em algum momento, aquela sensação de que, talvez o cheiro da chuva, talvez um aperto de mão, a presença de um amigo, talvez o choro ou o riso de uma criança, talvez um pôr do sol, talvez em meio ao emaranhado da violência humana, um gesto de carinho. Você percebe tudo aquilo e você diz, espera aí, isso não é daqui, isso vem de outro lugar, isso vem de fora da criação, isso é uma demonstração da graça, seja a graça comum, seja a graça salvadora, isso é uma impressão da graça. Jonathan Edwards, por sua vez, chamava isso de impressão da graça do Espírito nos corações, e é quando você percebe assim, não, tem muito mais do que isso aqui. Meu irmão, esse culto aqui, para mim, é uma coisa gloriosa. Esse culto, para mim, é uma coisa que fortalece. É uma coisa que eu venho, às vezes, cansado de uma semana, de um monte de trabalho, de atividades boas, como a de ontem, você cansado, e você se sente revigorado.
esses irmãos vão estar cantando comigo na eternidade. Eu tenho saudade de um tempo que ainda não chegou. Eu sei que você tem também, você anseia por aquilo. Porque você tem esses lampejos aqui, esse culto é maravilhoso, mas isso aqui ainda é só uma palhinha, um lampejo, um rápido vislumbre de tudo que nos aguarda, daquilo que Deus vai completar. Você tem saudade genuína de alguém? Eu tenho saudade de encontrar os irmãos com quem eu faço trabalhos fora do Rio de Janeiro, por exemplo. Os irmãos do Ministério Fiel, com quem várias vezes eu tive chance de viajar e estar. A gente pensa, vamos para mais um trabalho, uma conferência, meu irmão, sempre muito trabalho para quem está à frente. Né? Você não para muito, você tem que aproveitar momentos ali, mas que bom encontrar aquelas pessoas. Aí a gente se separa. Só que a gente sabe, a gente vai estar junto, para sempre. Para sempre. Sem precisar agora dessa tarefa, nossa tarefa será outra, completamente diferente. De produzir louvor, glória e reflexo da glória de Deus nos novos céus e na nova terra. Os crentes têm um tipo de saudade diferente. Na sequência dos versos 12 a 18, a situação do apóstolo é nos colocada, ele coloca, mas o ponto aqui é a pregação de Cristo. Pregação de Cristo. O que caracteriza a atitude do peregrino cristão? Além da sua memória, das suas memórias alegres, da sua saudade genuína, a pregação de Cristo. É interessante que nas 5 coisas que eu coloquei, essa daqui acabou ficando justamente no meio delas. Mas que ela aprende a dar equilíbrio aos outros, se eu fosse falar disso numa estrutura apenas de uma palestra ou elocução. Mas veja o que temos no versos 12 a 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, eu falei de vocês, eu falei da alegria, eu falei das memórias, eu falei das saudades, eu falei da cooperação de vocês no Evangelho, eu falei da força que o Senhor tem demonstrado através dessa igreja para alcançar outras pessoas. Agora deixa eu falar um pouco de mim também. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo não disse assim, as coisas que me aconteceram aqui, não tem muito problema não, tá? Eu sei que a gente vai passar por isso mesmo, né? Vamos ser perseguidos de vez em quando. Olha, note bem, eu não fui nem para aquela assim, é muita tristeza ficar aqui longe de vocês. Paulo não se achava longe, lembra? Eu vos trago vocês no coração. Não, Paulo não tinha tempo para ficar dizendo assim, estou aqui preso a vários soldados, mas é o sofrimento. Não cheguei nem nesse ponto, não. Paulo se volta para o que está acontecendo com o Evangelho. A preocupação de Paulo não é como ele fica na fita, é como Cristo fica na fita. Eu quero que vocês saibam que a guarda pretoriana, aqueles soldados que ficam aqui, tomando conta, os guardas do palácio que ficam aqui tomando conta, isso é a guarda pretoriana, algemados ao apóstolo, trocando de 6 em 6 horas, a cada 6 horas Paulo tinha uma nova pessoa para evangelizar. A não ser quando voltava o guarda de novo para o próximo turno dele. Aí o soldado voltava e ele, pensou no que eu falei? Vem você de novo. Eu não posso nem ir embora, eu estou literalmente preso a você. A guarda pretoriana, todos os demais sabem a razão por que eu estou aqui. Eles sabem que eu não estou aqui porque eu sou um ladrão, um assassino, um criminoso. Eu estou aqui por causa de Cristo. E os irmãos, os crentes em Roma, em sua maioria estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Gente, olha a atitude de Paulo. Olha a atitude desse peregrino, que é peregrino como a gente. Vamos falar de Cristo. E olha como ele está alcançando soldados, guardas e outras pessoas. Então, começaram a ousar a falar da palavra com mais coragem, com mais ousadia. Sim, irmãos, você é um motivo de encorajamento para os seus irmãos. Você já viu que você pode ser um motivo de alegria, você pode ser um motivo de saudade genuína. Agora você é um motivo de encorajamento para os seus irmãos?
As pessoas olham para você, você está passando por sofrimento, talvez o diagnóstico da sua saúde não tenha sido o que você gostaria, mas eles veem como é a sua atitude, não perfeita, não a pessoa que vence tudo, mas alguém que no sofrimento reconhece a graça de Deus. Alguém que no sofrimento continua dando bom testemunho do Senhor. Alguém que sabe que está semeando para a eternidade. Nós podemos ser motivo de encorajamento uns para os outros. Paulo tinha isso nos Filipenses, e Paulo era isso para os crentes de Roma. É verdade, diz ele, que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da tarefa da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que me importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, também me alegrarei. O grande tema da carta aos Filipenses é a alegria, na verdade. Paulo está dizendo, eu me alegro. Mas Paulo, esse pessoal aí está pregando outro evangelho. Não. Paulo diria, não, eles estão pregando Cristo. Se eles estivessem pregando outro evangelho, eu não ia mandar a carta aos Filipenses para ele, eu ia mandar Gálatas. Sim, Paulo tem carta para quem não prega Cristo, para quem usa o nome de Cristo. Esse texto aqui de Filipenses não é uma desculpa, pastor, não fala nada contra erro, aquela igreja que está falando isso ou está falando aquilo. Depende, irmão. A Bíblia ordena que eu fale contra aqueles que usam o nome de Cristo, mas não anunciam o Evangelho. Talvez eles queiram ter poder sobre as pessoas, domínio sobre as pessoas. Talvez eles queiram se enriquecer materialmente. Talvez eles queiram projeção política, e aí começa na igreja. Talvez eles querem fama como grupo musical, começa na igreja, depois abandona a igreja e vai aí para ser algum tipo de cantor, de alguma coisa assim. Talvez comece anunciando o evangelho pela internet, mas aí ganha muitos seguidores, a vaidade sobe a cabeça, daqui a pouco está entrando em polêmicas tolas e desnecessárias, sem pregar o evangelho. Se Paulo tivesse diante dele pessoas que estivessem pregando outro evangelho, que não estivessem pregando a Cristo, ele não ia falar isso. Como eu disse, ele ia falar o que ele escreve aos Gálatas. Vai lá e lê os 6 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas. Mas aqui não é isso que está acontecendo. Aqui tem gente pregando o evangelho com motivação errada. O problema aqui é a pessoa que prega o evangelho. Tem 2 tipos aqui. Aqueles que pregam por amor, encorajados por Paulo. Olhem, Paulo está na prisão, Paulo continua testemunhando, Paulo não está voltando atrás. Gente, Cristo é realmente tudo aquilo que o evangelho diz que Cristo é. E eles começam ousadamente a pregar o evangelho. Mas talvez tenham uns outros lá que querem ter a mesma projeção, querem ser vistos como também gente que está ali fazendo a obra de Deus. E eles pregam o evangelho. Eles vão falar de Cristo, eles vão falar de arrependimento, eles vão falar de fé em Cristo, eles vão falar de céu, eles vão falar de inferno. É desses que têm motivação errada, mas pregam ainda o evangelho que Paulo está dizendo, que me importa? Eles vão prestar contas. Vai chegar um momento em que eles vão estar diante de Deus. Talvez eles digam, Senhor, em teu nome nós falamos do evangelho. Mas eu não conheço vocês. O coração de vocês estava longe. Vocês repetiram a coisa certa, mas o coração de vocês estava longe de mim. Por isso é que Paulo diz, que me importa? Uma vez que de uma forma ou outra Cristo está sendo pregado, Paulo não quer fama. Meus irmãos, nós pregadores do Evangelho, que pregamos o Evangelho com sinceridade, não queremos ser vistos, não queremos holofotes. Se queremos holofotes, já não pregamos mais a Cristo, pregamos a nós mesmos. Pode ser que a nossa palavra esteja até correta. Pode ser que a nossa palavra Deus use para salvar outros. Mas nosso caminho estaria sendo para debaixo do juízo eterno de Deus. Pelo menos até que nos arrependêssemos disso. Aqueles que pregam a Cristo, querem que Cristo receba os holofotes. Cristo fique no centro. É Cristo que importa. Eu não vou salvar você. Cristo salva você. Mas eu anuncio Cristo. E se Cristo está sendo anunciado, Paulo diz, que me importa? Fingimento ou sinceridade, eu vou me alegrar, porque Cristo está sendo anunciado. Eles sabem que eu estou preso,
por causa do Evangelho, e outros sabem que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Para mim, o negócio é o Evangelho ser pregado. Então, se o Evangelho está sendo pregado, nós vamos continuar com alegria e apoiando aqueles que pregam o Evangelho. Nos versos 19 a 26, eu falei, há dois amores que disputam o coração do cristão. E talvez você tenha pensado assim, o mundo nos chama. Não quero falar do mundo não, o texto não está falando do mundo agora não, está falando de dois amores muito bons, na verdade. Dois amores que disputam a nossa vontade, o nosso desejo de estar lá. 19 a 26 diz assim, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. E de fato, Paulo foi liberto dessa primeira prisão. Fez mais trabalho missionário, finalmente ele foi preso uma segunda vez e assim foi martirizado em Roma. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo sabia que não seria envergonhado, não é passar vexame, não. Vexame ele já tinha passado. Ele passou vexame em Filipos. Pega esse cara aí e bate nele. Talvez ele tivesse dizendo, eu sou cidadão, bate nele. Não deu nem tempo para ele falar. Apanhou, ele e Silas. Apanharam, jogaram na cadeia, prenderam os pés nos troncos. Lá no dia seguinte é que ele conseguiu dizer, sou cidadão romano e vocês fizeram um negócio que agora está ruim para vocês. Não era vexame que Paulo temia. Não é ir falar com uma pessoa, escuta, você não quer receber esse folheto? Vem com isso não. Você é otário. Não é assim que fala? Vocabulário bem carioca, não é? Você é otário, está dando dinheiro para pastor. Está indo para dizer, meu irmão, como eu queria que isso fosse verdade. O irmão viesse para cá, me desse dinheiro, se quiser fazer uma oferta, eu não recuso não. Tá bom? Mas não é, numa igreja séria não é isso que acontece não. E aí o crente fica com vergonha. E ele me chamou de tolo, ele me chamou de idiota. Paulo não está preocupado com isso. O que ele está dizendo aqui, que ele sabe que em nada será envergonhado, é porque nenhuma das coisas que ele está anunciando no Evangelho, nenhuma delas é mentira. Todas elas são verdadeiras, todas elas se cumprem. Quando alguma pessoa crê na mensagem que Paulo está pregando, ela é salva. Ela tem os seus pecados perdoados, ela tem as suas memórias revistas agora, o que era trauma, agora vira motivo de louvor a Deus e de reconhecimento da providência e do cuidado de Deus, mesmo quando ainda não se conhecia Deus. Paulo sabe que aquelas pessoas comparecerão no último dia diante do Senhor, com o advogado, o Senhor Jesus, e que tem a sua eternidade garantida nos novos céus e na nova terra. Em nada serei envergonhado. Essa mensagem não vai cair por terra, essa mensagem não vai fracassar, porque essa mensagem não é minha, essa mensagem é do Senhor Jesus. Porque para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Sabe aquele rapaz que não sabe se namora a fulana ou se namora a cicrana? Não tem nada a ver com isso aqui. Não, esquece, não tem nada a ver. Isso aí é um cara que está confuso no meio de uma situação confusa. Se tiver alguém aqui da igreja, chama o Jonatas para conversar. Né? Ele voltou agora, está descansado. Né? Para você sair dessa situação que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a situação aqui. Paulo está entre duas coisas realmente muito boas aqui. Ele fala, eu não sei. Verso 23, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, acabou a discussão, olha só, acabou. Se é incomparavelmente melhor, não tenho mais o que pensar. O negócio é partir e estar com Cristo, só que não depende da gente, não é? Você não se mata para ir para o céu. Mas não fosse possível pedir a Deus, Senhor, eu quero subir. Tem uma outra coisa que pesa no coração de Paulo, que pesa no coração do peregrino cristão, que faz parte do conjunto de atitudes do peregrino cristão. Verso 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Ele começou esse texto, verso 19, dizendo que ele crê que ele vai ser liberto.
pelas orações e súplicas dos filipenses, pela ação do Espírito, isso resultará em minha libertação. Está no verso 19. Mas aí ele quer explicar bem. Ó, a minha esperança é o seguinte: não vou ser envergonhado em nada. Especificamente, irmãos, aqui no verso 20, que ele está dizendo o seguinte: se eu morrer ou se eu ficar, eu não serei envergonhado. Se eles resolverem me matar aqui na prisão agora, eu não serei envergonhado. O pessoal daqui vai dizer que, não, isso aí viu só, perdeu, ó, acabou, morreu. Que vergonha, que fracasso. Paulo diz, não, eu não sou envergonhado em nada. A minha mensagem não cai, inclusive para mim. Ela não falha, inclusive para mim. Então, se eu morrer, vou estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas se não morrer, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver, eu vou continuar pregando o Evangelho, produzindo frutos para o Senhor. Isso é motivo de alegria para mim. Ele está dizendo o seguinte: não tem como eu perder nesse jogo. Se eu for para um lado, se eu for para o outro, eu estou indo para coisas boas, para a bênção. Se eu subo, se eu fico, eu estou sendo abençoado. Eu estou recebendo dádivas do amor de Deus. Você percebeu? Não tem como errar aqui. Não tem como ser envergonhado. Não tem como falhar. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. É interessante que Paulo nem diz aqui, tá vendo? Vocês aí são motivo de eu ter que ficar, né? Eu querendo ir embora logo, mas como vocês estão aí, eu tenho que ficar, né? Não, Paulo faz um serviço com alegria. Meu irmão, ontem eu falei sobre isso naquela bela palavra lá no Dia da Família. Nós servimos com alegria. Desenvolva alegria ao servir. Não trate serviço feito ao próximo, principalmente aos domésticos da fé, aos crentes. Não trate serviço como aquela coisa que, estou me livrando, graças a Deus, está quase acabando, pronto, eu já fiz, acabou. Não, irmão. Pastores sabem muito bem disso, né? Você às vezes termina uma conversa, a última do dia, no domingo, e de repente bate uma situação. Você é doido para ir para casa, descansar, assistir seu dorama predileto. O Jonatas que faz isso, tá? Aí bate mais uma pessoa, chega, pastor, eu preciso. Aí o que você faz? Você se pergunta, Senhor, como o Senhor pode usar um trapo velho como eu, um pedaço de barro como eu, e achar que eu ainda sou digno de continuar fazendo a tua obra agora? Desenvolva a alegria quando você pode servir, e ao final ver que através de você, pedaço de barro, Deus salva pessoas. Ele conclui dizendo: desse modo vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Hoje é comemorado o dia do pastor, pelo menos no meio batista, né? Sabia que é seu dia? Pois é, sabia, ô Cristiano? Hoje é seu dia. Até de noite dá tempo deles arrumarem um presente para a gente aí, alguma coisa assim, né? Mas Paulo está dizendo isso, é o que eu me lembro aqui, irmãos, quando eu fecho os olhos, por exemplo, em homenagem que os irmãos fazem aos pastores, e eu vejo os irmãos falando e agradecendo e dizendo, ou quando eu recebo, como recebemos já aqui algumas vezes, a carta de um irmão, de uma irmã, que simplesmente vem, olha, não tem motivo nenhum aparente, não tem nada, festa acontecendo, entrega aquela carta, você abre, você começa a ler, eu leio e começo assim, não, essa aqui é outra pessoa, esse aqui não sou eu. Essa pessoa que essa irmã está falando, essa pessoa que esse irmão está falando, que está descrevendo aqui, que ajudou naquele momento, que fez isso ou aquilo, não pode ser. Eu sei que eu não sou assim. Mas essa pessoa está dando glória a Deus por causa do barro, por causa do vaso de barro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo pensava, vou ser liberto daqui e vou rever esses irmãos. Eles vão dar glória a Deus por causa disso.
Lembra? É aquele vínculo que não é só de sentimentos, é um vínculo que é para a eternidade, porque é em Cristo Jesus, é nos afetos de Cristo Jesus, como ele mencionou anteriormente. Eles vão dar glória a Deus. Quando isso acontece, cada vez que acontece aqui na igreja, eu tenho certeza que os pastores aqui presentes sentem a mesma coisa, a gente dá glória a Deus. A gente diz, Senhor, não é a gente, é o Senhor. Só o Senhor faz o que o Senhor está fazendo aqui. Entre dois amores, essa é a situação de todo crente, sincero. Você quer partir e estar com Cristo. Sim, irmão, parece louco isso aqui, né? Paulo diz, eu prefiro morrer e estar com Cristo. Não, Paulo não é masoquista, Paulo não é doente da cabeça. Paulo só tem certeza do seguinte, não importa como aconteça, no milésimo de segundo seguinte, ao momento em que você fechar os seus olhos neste mundo, você os abre na presença do Senhor Jesus. Isso não tem como mudar. Isso é a promessa dele, a garantia dele. Finalmente, a cidadania celestial. Porque tudo isso que eu falei são as atitudes, são os fatores que formam essa cidadania celestial. Dos versos 27 a 30, que foi o texto que a gente leu. Acima de tudo, é uma expressão que, na verdade, quer dizer o seguinte, não importa o que acontecer, que é o que ele vai falar a seguir, eu indo ver vocês, ou eu não indo, eu posso morrer aqui na prisão, ou não ter chance de estar com vocês, não importa o que acontecer. Tá? É aquele conselho que você dá para um filho quando ele se distancia porque foi estudar longe, por exemplo. Isso não é muito comum no Brasil, mas acontece, nós temos casos aqui na igreja assim. E o que você diz para o seu filho, para a sua filha, quando vai para longe? Se o relacionamento é bom, se a família é uma boa família, não precisa ser perfeita não, mas se tem um bom relacionamento, você quer dizer alguma coisa nesses termos, olha, aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Se você leu a saga Wingfeather, e se você não leu, você está em pecado, mas se você leu, você vai lembrar da mãe dizendo para os seus filhos, lembrem-se quem vocês são. Lembrem-se de quem vocês são. Exatamente o que Paulo está dizendo, essa expressão grega aqui no começo, acima de tudo, que é uma palavra só, ela está seguindo, em qualquer situação, acima de qualquer coisa que esteja acontecendo, e no caso específico, eu indo ou eu ficando, vivam de modo digno. Isso aqui tudo é uma única palavra em grego, que tem a ver com polis, cidade em grego, de onde vem política, por exemplo, e que é traduzida como cidadania. Cidadania. Ou seja, acima de tudo, em quaisquer circunstâncias, vocês são cidadãos que vivem de acordo com o Evangelho. Vocês têm essa cidadania celestial. Vocês são peregrinos cristãos. Vocês são peregrinos aqui. Vocês estão na jornada. Vocês são cidadãos de outro lugar. Eu costumo dizer que nós somos esquizofrênicos. Cristãos são esquizofrênicos, porque eles têm duas cidadanias, né? Não, pastor, mas tem várias pessoas que têm duas cidadanias, têm dois passaportes. Não, eu estou falando de alguma coisa que foi dita a seu respeito por algum governo. Eu estou falando de alguma coisa que acontece no seu interior. Você tem uma cidadania porque você nasce aqui. E a nossa cidadania, na terra em que a gente nasce, não é determinada por um carimbo de passaporte, por uma assinatura no passaporte. É determinada por todo o vínculo que você tem com a história daquela terra, dos seus antecedentes, os seus antecedentes familiares, os seus antecedentes culturais. É por isso que expulsar alguém da sua terra é alguma coisa horrível. O desterrado, e há milhões deles espalhados pelo mundo por diversas razões, expulsos de sua terra por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos de fome, por motivos de guerra. Os desterrados são sempre seres em sofrimento. Nós não fomos criados para ficar perambulando. Nós fomos criados para ser vinculados à terra. É por isso que uma das grandes bênçãos da antiga aliança era o quê? Terra prometida. Era estar na terra, a terra que o Senhor deu. Mas além dessa cidadania, nós temos aquela outra que foi implantada, que veio de fora e veio ser implantada no mais interior do nosso ser. E você se tornou cidadão dos céus. Portanto, aqui você é um peregrino, que faz parte disso aqui, mas você sabe que você está numa jornada. Num certo sentido, você está em terra estranha. Um outro sentido, você pode dizer, eu estou em Babilônia.
Um mundo que não reconhece o seu próprio Criador. E você tem o senso de que você está no caminho. Paulo está lembrando o seguinte, não importa a situação. Eu presente, eu ausente, você estando bem, você não estando bem, você na sua terra, o expulso dela, você com saúde ou sem saúde, acima de tudo, vocês são cidadãos dos céus, vocês são cidadãos do Evangelho. Paulo não diz assim, não se importem com isso aqui. Não, Paulo não é louco, a Bíblia não é louca, o Espírito não é louco, a sabedoria de Deus flui da palavra dele. Mas ele diz assim, olha, vocês sabem que vocês são cidadãos de outra pátria. Em outro lugar, a Escritura vai dizer, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Hebreus vai dizer que todos aqueles que foram os chamados heróis da fé, eles sabiam que eles estavam caminhando para uma pátria celestial, maior do que qualquer coisa que eles pudessem ter aqui, mesmo na antiga aliança. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes, em um só espírito, uma só alma e lutando juntos. 4 coisas que ele vai falar aí. Firmes, um só espírito, uma só alma, lutando juntos. No texto, para que eu ouça que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Novamente é o Evangelho. Você nota? É Cristo, irmãos. Toda essa motivação, tudo que move o alvo lá na frente, a força que impulsiona, a alegria na caminhada, a saudade daqueles que estão na jornada, alguns que já foram, outros que virão. Cristo é não somente o catalisador disso tudo, mas a própria energia vital nisso tudo. Cristo, não é Paulo, não são os filipenses, não são os crentes sinceros em Roma. É Cristo, é por causa de Cristo, é para Cristo e é através de Cristo, somente. Seja como for, Paulo está dizendo, não esqueçam disso, vocês são cidadãos da pátria de Cristo. E que eu ouça, verso 28 agora, e que eu ouça também que em nada vocês se sentem intimidados pelos adversários. Sim, estamos numa jornada, somos forasteiros, lembra da primeira carta de Pedro? Somos peregrinos, mas não se sintam intimidados pelos adversários. Vocês não podem ser envergonhados. Mesmo que os adversários matem vocês, vocês não podem ser envergonhados. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Foi envergonhado? Foi. Morreu? Viu? Não deu em nada? Não. Isso, para eles, é prova de perdição. Mas não é. É como Cristo na cruz. Tanto o diabo como os fariseus, os saduceus, os líderes judeus, como o próprio governo romano, através de Pilatos, ou o próprio governo local, através de Herodes. Cristo morreu, acabou, pronto. Pilatos pode ter pensado assim, esse cara não tinha culpa, mas pelo menos agora não vai ter mais confusão aqui. Morreu, já foi. Não é? Morreu. E uns dizendo para o outro, viu? Derrotamos, finalmente, vencemos. E esse povo que estava indo atrás dele, todo mundo agora envergonhado, todo mundo agora de cabeça baixa. Se fosse hoje, na internet, né, a gente diria, todo mundo quietinho, ninguém falando mais nada na internet. Mas aí, ressurreição. Não tem como ser envergonhado, irmão, quando você vai ressuscitar. Não tem. Não há vergonha que resista ao fato da ressurreição cristã. Doutrina distintiva da nossa fé. Os mortos em Cristo ressuscitam para a vida. Os outros estão pensando, não, aí, está vendo? Perdendo tempo. Perdeu tanto tempo na igreja, agora morreu, não deu em nada. Não é assim não. Para eles é prova evidente de perdição. Para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça, Paulo explica, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Graça, sofrer por Cristo? Você está vendo? Como eu comecei dizendo, os crentes,
eles não têm vida funcional só, eles não apertam só botõezinhos. Nós estamos plantando para a eternidade. Nós não estamos aqui para conseguir salvo-conduto até a próxima semana, o próximo final de semana, nessa cidade tão perigosa. E sim, nós oramos pela segurança. Nós fizemos isso aqui ainda agora, fizemos sempre. Cada vez que os irmãos vão embora daqui, eu oro para que Deus guarde os irmãos. Eu conheço o estado da nossa cidade. Os que vão a pé, os que vão de carro, os que vão para perto, os que vão para longe. Os irmãos vão reparar que a pessoa que termina o culto de domingo à noite despede, faz uma oração despedindo os irmãos para a semana. E se a pessoa não fizer isso, pode vir falar com a gente que ela vai ser chamada a atenção. Tá? Não prestou o serviço que devia prestar. A última pessoa que ora, ela despede a igreja. Encomenda à igreja a proteção do Senhor. Mas crentes têm alguma coisa estranha com eles. Como Paulo. Paulo dizer que é preferível morrer e estar com Cristo. É impensável qualquer outra coisa. E os crentes, eles afirmam que sofrer por Cristo é graça. Porque, em geral, a sociedade influenciada por qualquer tipo de cristianismo pensa que graça é necessariamente uma coisa que sempre traz conforto, segurança para mim. Cristo nunca prometeu nada disso, ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Não foi isso que Cristo falou? Falou ou não falou? Mas ele também disse o quê? Tem de bom ânimo eu, e se me ouviram a mim, também ouvirão a vocês. Mas sofrer por Cristo é graça também. A vocês foi concedido, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente crer nele. Crer em Cristo é graça de Deus. Nenhum de nós vai crer em Cristo se Deus nos deixar entregues a nós mesmos. É obra da graça. Mas sofrer por Cristo também é. E Paulo termina fazendo aquela união, termina o capítulo fazendo aquela união também. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Então, nós continuamos na luta, nós somos todos peregrinos cristãos e nós temos essas qualidades todas aqui. Memórias que são alegres. Não, irmão, esquece o trauma. Lembra da graça, lembra da bênção, lembra do que o Senhor fez, mesmo naquela ocasião. Lembra como o Senhor tirou você de lá. Hoje uma irmã aqui no culto da manhã fez uma oração muito bonita, muito sincera. O Senhor me tirou do fundo do poço. Que dádiva, que bênção quando a gente ouve um pecador dizer isso, porque nós não queremos falar isso, o Senhor faz isso. Alegria, né? Nas memórias. Saudade genuína. O seu vínculo com seus irmãos que estão perto ou longe, eles são eternos. Alegre-se com a lembrança dos seus irmãos quando você for orar na sua casa ao longo da semana. Alegre-se com a lembrança dos seus irmãos, com o encorajamento que você é para eles e que eles são para vocês. Para você. A pregação de Cristo. Cristo está sendo pregado? O Evangelho está sendo pregado? É isso que você tem que ver. A igreja não é perfeita. A igreja não é aquilo que a gente gostaria que ela fosse, talvez. Às vezes é bom, mas é que não seja mesmo, né? Mas a pergunta que você tem que fazer é, estamos pregando o Evangelho? A pregação da igreja em seu todo é a pregação do Evangelho. Os pastores estão pregando o Evangelho, os professores estão ensinando o Evangelho, nossas crianças estão aprendendo o Evangelho nas classes dela, ou estão indo para lá só para fazer, para colorir caderno. Isso faz em qualquer lugar. A igreja está pregando o Evangelho, é o Evangelho que está conduzindo aqui, porque isso é a característica do peregrino, isso é a atitude do peregrino cristão. O Evangelho que está na mente dele, aquele que quer ver sendo pregado. E você? Fica entre dois amores ou você quer só a segurança para essa vida? Senhor, eu quero ir para o céu logo. Mas eu ainda não criei minha família. Sinceramente, irmãos, eu oro, à medida que o tempo vai passando, eu oro assim, eu queria que Cristo voltasse logo e os meus netos fossem todos logo para o céu. Por que eles têm que passar pelo que vão passar aqui? Não estou dizendo que o meu pensamento é o melhor ou que ele é o mais correto, não. Estou falando dos sentimentos, assim. Né? Quando a gente é mais novo, não, você tem a vida toda aí morre daqui a pouco. Tinha a vida toda pela... Já ouviu isso? Sim. Quando alguém muito novo morre, evidentemente vem uma tristeza muito grande para a gente, porque a nossa sensação é essa. Quantas coisas essa pessoa poderia ter realizado? Não é isso que passa pela nossa mente? Mas passa pela nossa mente quantas coisas essa pessoa poderia ter realizado de ruim?
Quantas coisas a pessoa poderia realizar de mal para os outros? Quantas aflições, quanta dor essa pessoa traria? Nunca passa isso, não é? Claro, eu acho que se você começar a pensar assim, você vai ficar doente também, né? Mas, meu irmão, talvez isso seja para a gente começar a pensar que esse nosso apego a essa vida, nessa existência, ele só pode ter uma boa motivação: fazer a obra de Jesus. Fazer a obra de Cristo. Qualquer outra coisa, você está lidando com situações que você não pode nem reter, nem garantir. Permita-se ficar entre esses dois amores: partir e estar com Cristo, servir ao povo de Cristo e pregar o Evangelho. Isso dá sentido à vida, servir a Jesus aqui. Qualquer outra coisa será apenas vaidade. Vamos lembrar que Provérbios alerta: há caminhos que aos homens parecem ser bons, e seus caminhos são caminho de morte. Finalmente, lembre-se da sua cidadania celestial. Você é cidadão, não importa o que acontecer, não importa a situação, você é cidadão do Evangelho. Viva de modo digno, como um cidadão. A palavra, eu disse, né? Vivam de modo digno. Uma única palavra, não é que ela tem esse sentido todo, porque quando você falar a palavra que a gente poderia traduzir como cidadão ou cidadania, uma série de coisas vinha à mente de um morador de Filipos. Opa, significa uma pessoa que tem deveres, tem direitos e tem deveres. Significa uma pessoa que precisa honrar a lei que a tornou cidadã. Significa que é uma pessoa que zela pelo cuidado da cidade, zela pelos seus concidadãos dentro daquela cultura, dentro daquele momento social. Essa é a ideia. Portanto, é uma boa tradução: vivam de modo digno. De que cidadania? Filipos? Não. Roma? Não. Brasil? Não. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Cidadania. Essa cidadania se expressa através de atitudes, e essa atitude você viu ao longo desse texto. Que o Senhor nos abençoe e continue a nos conduzir nessa jornada. Vamos orar? Vamos orar? Esqueceram? Isso significa: levantemo-nos. Pedir que o pessoal da música já venha para cá, ou vai ser o hino agora, né? É o pessoal que vai... Após o cântico do hino, você pode sentar com oração silenciosa. Nós estaremos encerrando o culto. E à noite, com a graça de Deus, estaremos aqui para cultuar ao Senhor a partir das 18h15, 6h15 da tarde. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos encoraja, nos fortalece. Cristo transparece e aparece diante de nós, na vida daqueles que foram salvos por Cristo, Senhor, quando lemos a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos, Senhor Deus, essa mesma condição, certeza com relação à Tua palavra, às Escrituras, Senhor. Para que a nossa alegria esteja permeando as memórias de tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, Senhor. Que a saudade que existe entre nós, essa liga que é o Teu Espírito Santo que produz, ela seja viva, Senhor. Nós realmente nos alegremos na presença e mesmo na distância pela lembrança dos nossos irmãos e irmãs. Que o Evangelho permeie tudo isso, sendo o centro das nossas vidas, o Evangelho da graça de Cristo, Senhor. Enquanto nós continuamos a produzir, Senhor Deus, em nossa vida, o serviço para o Senhor como sendo a única coisa que deve nos manter aqui. Fora isso, que o nosso coração esteja no desejo pela Tua volta, acima de tudo, Senhor. Sim, não pela nossa morte, mas pela Tua volta, Senhor. Ansiemos a Tua volta, enquanto isso, sirvamos ao Senhor. Seja isso que divida o nosso coração. Que estejamos cientes da nossa cidadania. Somos cidadãos de um reino que não pode ser envergonhado, não pode ser impedido, não pode ser anulado. O reino de Cristo, que tomará corpo ainda mais óbvio nos novos céus e na nova terra. Abençoa o Teu povo, para que essa tarde seja uma tarde de comunhão, de descanso, e que nos abençoe também o Senhor no retorno logo mais. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.